Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o Alberto Amparo, estou aqui com a contadora da Bolsa, Alice. Uma boa noite a todos. Um prazer tê-la aqui. Hoje vamos falar o quê? De imposto de renda. Nada melhor do que a contadora da Bolsa para explicar tudo para a gente. Então, por gentileza. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu estou na Suno e ele não está na Suno, gente. A Suno é a empresa que ele trabalha e é a empresa que eu admiro, mas eu não trabalho aqui. E eu estou aqui, mas ele não está. Mas é porque acho que a gente não conversou muito bem, mas o importante é que todas as explicações de tributação, porque estamos em época de declaração, nós vamos passar aqui para vocês, mesmo que ele está de um lado da tela e eu do outro. O importante é o conteúdo que a gente vai passar aqui. Então, é um prazer enorme. Tem muito tempo que a gente não faz live junto, hein, Beto? Nossa, verdade. Faz mais de ano. Né? Eu já deve te conhecer. A gente conhece, acho que já faz uns 5 anos quase. Acho que em 2018 foi que a gente fez a primeira coisa junto. Teve aquele evento lá, o Suno Invest, que falamos de imposto também. Né? Também falei um pouquinho de investimento. Então, mas é verdade, faz tempo que a gente não faz uma live juntos. E recentemente tiveram algumas mudanças, né? Tipo, coisa também na parte de imposto brasileiro, né? Tem, enfim, acho que Carnê-Leão também agora você faz no site, não sei se faz com o programa. Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente falar, né, sobre tributação de investimentos no exterior, né? Trazer, assim, até fazer essa comparação com investimento, com a parte de tributação aqui no Brasil. Né? Eu gosto muito de investimento exterior, analiso faz anos investimento exterior, mas a parte de tributação, né, acho que até eu tô ansioso para essa live aí para saber tudo no detalhe. Vamos lá, olha, para esse ano, o que a gente teve de mudança, primeiro é uma mudança de calendário, né, em relação ao prazo. Iniciou a entrega da declaração em 15 de março e o prazo final é 31 de maio, né? Normalmente o início nos anos anteriores era sempre no finalzinho de fevereiro ou início de março. Então, esse ano a Receita Federal fez essa mudança no calendário inicial, na data inicial. E a data final, que sempre foi fixa, o último dia de abril, esse ano, acho que a Receita, ela prorrogou esse prazo tantos anos que ela falou assim, não aguento mais prorrogar, deixa eu já fazer uma janela maior de período. Então, a primeira mudança é esse prazo de entrega. E a declaração, só para lembrar o pessoal aqui, gente, a declaração aqui do Brasil, que é a declaração do cidadão comum, onde a gente coloca os investimentos de Bolsa Brasileira, é a mesma declaração que a gente coloca os dados da Bolsa Americana, com alguns programinhas auxiliares, mas é a mesma declaração, né? Que às vezes a pessoa ela acha que nos Estados Unidos é outra declaração e ele tem que speak in English, né? Que ele tem que dominar o idioma aí, que vai se lascar todo, não. É a mesma declaração, então teve essa mudança no calendário. E a outra mudança foi nas regras de obrigatoriedade, porque antes a gente tinha um universo muito apartado do investidor. R$1 na bolsa tem que entregar a declaração. A parte dos Estados Unidos, R$1 na bolsa brasileira. A parte dos Estados Unidos, nunca houve algum parágrafo ali na instrução normativa que fosse realmente explícito, mas pelos meus anos de experiência aí, as pessoas que caem em fiscalização e chegam até a mim para eu resolver, a parte do exterior ela sempre foi muito visada. Então, a gente ampliava essa regra aí no informal, porque não tinha nada muito específico na lei. Para R$1 na Bolsa Americana também tem que entregar a declaração. Nessas mudanças de obrigatoriedade, Beto, não existe mais esse R$1, tem que entregar a declaração, e agora o investidor ele tem que passar pelos mesmos critérios do cidadão comum, que são 3 critérios de renda, 2 critérios de patrimônio. Num desses critérios de patrimônio, vendeu com ganho de capital e teve lucro, já encaixa quem tem venda no exterior acima de 35 mil no mês, que teve lucro, porque essa pessoa já vai ter ganho de capital. Então, isso aí está super claro na lei. Agora, aquela pessoa que vendeu menos de 35 mil, ou que nem vendeu e investe no exterior, vamos ter aqui uma honestidade expositiva. Não tem nada na lei que fala efetivamente que ele tem que entregar. Mas eu já vi muita gente ser fiscalizada por não entregar, né? Então, como o foco da live aqui é mais exterior, não é isso? Perfeito. Eu acho que, para simplificar, acho que um jeito que eu gosto de olhar, e acho que a gente pode pôr ponto a ponto, eu penso em três como se fosse em empresa que tem demonstrativos, em 3 demonstrativos, né? Você vai ter o quê? Você tem o IRPF, né? Então você tem o anual lá, que é o imposto para a pessoa física. Você tem o quê? Ganho de capital,
que é o quê? É o fato gerador do ganho de capital, que você vendeu com lucro, ou seja, você vendeu uma ação, seja no Brasil ou lá fora, por um preço maior do que o preço que você pagou, ganho de capital. Então, esse daí usa um outro programa, que é o GCAP, né, que é da Receita Federal, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? E a última coisa é o quê? Dividendo, né? Dividendo. Caiu uma bufunfa na conta. O que você tem que fazer, né? Você tem aqui o Brasil, você tem Estados Unidos. Então, eu acho que internacional, né? Então, eu acho que assim, um jeito legal que a gente pode fazer, acho que é atacar cada um deles. Então, primeiro, a gente pode falar do IRPF, que é o quê? Que é aquele programa que você usa lá na Receita, tem que fazer uma vez por ano, todo ano. Aí a gente fala Brasil e Estados Unidos, o contraste. Aí depois a gente vai GCAP, ganho de capital, né? Teve lucro. Vamos lá. Beleza. Gostei. Adoro uma cabeça segmentada, organizada. Primeiro aqui, depois aqui. Ai, que delícia. Adoro essa organização. Né? Não, isso é muito bom, facilita muito o entendimento. Deixa eu só te fazer uma correção. O GCAP é só para investimento no exterior, tá? Que você falou, GCAP para Brasil ou exterior. GCAP é só para ativos no exterior. Aqui no Brasil a gente não usa o GCAP, não. Usa para imóveis, outras coisas que não são bolsa. Então vamos falar ganho de capital. Mas aqui a gente está falando só de bolsa. Então, vamos lá. Na declaração anual, então tem essa questão da obrigatoriedade que continua. Não, a do Brasil está muito clara agora quem precisa entregar a declaração, respondeu sim para um dos únicos critérios. E tem 2 de bolsa, que é vendas acima de 40 mil no ano, total, somatório, e teve uma única DAF no ano, tem que entregar a declaração. Estados Unidos teve ganho de capital, que é o que você falou, conta de padaria. Custo de aquisição menor do que o valor da venda. Mas na lei, na instrução normativa, está assim, ganho de capital com tributo. Então, seria um ganho de capital para o mês que vendeu acima de 35. Esse aí não tem nem como fugir, não tem nem como arrumar desculpa. Tem que entregar esse IRPF, que é essa primeira caixinha que a gente está abordando aqui. Mas, na minha vasta experiência de 16 anos lidando com investidor de bolsa na empresa, que a gente faz essa tributação tanto para o Brasil... para o exterior tem 6 anos que eu abri eu fiquei 10 anos só com planos para assessoria tributária brasileira e há 6 anos só que a gente colocou a tributação dos Estados Unidos, que foi quando eu comecei a investir, bem skin the game, né? Eu comecei a investir, aí falei, opa, esse negócio também é complicado, vai ter mercado. Então, na declaração anual de obrigatoriedade, as diferenças são essa. Brasil tem que passar por 7 critérios. Agora, se o cara, assim, passou por esses 7 critérios do Brasil, mas investe no exterior, ou só investe no exterior, alguma venda com ganho de capital, ou seja, passou da isenção dos 35 mil, mas o recomendado é que qualquer dólarzinho que tenha de ativo lá fora já entregue a declaração. Então, essa é a caixinha de obrigatoriedade da declaração. Então, resumindo assim, o RPF você vai ter que falar, né, a sua posição no exterior a preço de custo. Né? Então, você vai ter que falar. Aí agora eu vou entrar no preenchimento. Primeiro eu estava falando só da obrigatoriedade. Só da obrigatoriedade. Então, agora vamos para o preenchimento. Tá, nesse primeiro demonstrativo, então, IRPF, que é uma vez por ano, que é esse daí que está chegando daqui a pouco. Né? No Brasil, temos 7 critérios, como você bem falou, e na parte do exterior, você tem a obrigatoriedade, se teve vendas acima de 35 mil reais, né? Bastante gente sabe, né? Aqui no Brasil, você vender até 20 mil reais em ações, você não tem imposto sobre ganho de capital. Nos Estados Unidos, né, ou internacionalmente em outros países também, se você vender até 35 mil reais, você não tem tributação, né, sobre o lucro, sobre tributo sobre de ganho de capital, né, que é o quê? Vendeu por mais que você pagou. Né? Então, você está dizendo que passou de 35 mil reais, você tem que colocar no IRPF parte do internacional obrigatoriamente, correto? Não exatamente isso. O ponto é, se você vai entregar a declaração, você tem que colocar tudo nela, mesmo as vendas com lucro abaixo de 35. E aí que vai entrar na próxima caixinha que a gente vai falar depois, que é a caixinha do programinha GCAP, que lá você vai colocar mesmo vendas que são no mês abaixo de 35 mil. Lá tem que colocar todas as vendas com lucro, independente de ter sido com tributação ou não. Então, assim, o ponto é, estou obrigado a entregar a declaração? Se a resposta é sim, passou pelos 7 critérios do Brasil, ou passou por esse critério do 35 mil dos Estados Unidos, ou já entendeu que se não entregar, o risco de fiscalização é enorme. Ok, estou obrigado a entregar a declaração. Beleza, vou entregar a declaração. Coloca tudo nela. Então, não coloca só
as vendas que foram acima de 35 mil lá no GCAP para declaração puxada. Tem que colocar absolutamente tudo, só que nos Estados Unidos, exceto o prejuízo, porque o prejuízo ele não é obrigatório colocar, né? No Brasil, é obrigatório. Então, teria que colocar, até se você não vai pagar nada de imposto, mas você teria que colocar no GCAP ao longo do... Você tem que colocar ao longo do ano, as abaixo de 35 mil, você pode colocar só para o IRPF? Pode colocar só para o IRPF, mas é igual o Carnê-Leão. Dá para você preencher só no IRPF? Dá. Mas o risco de você esquecer algum dado... por exemplo, o Carnê-Leão, se você tem algum outro rendimento que não é de dividendos lá fora e somado, vai te tirar da isenção. Então, assim, eu não recomendo fazer preenchimento direto ali no momento da declaração. Então, ao longo do ano, preencher GCAP, que são as vendas, todas as vendas que fizer lá fora com lucro tem que preencher GCAP, e ao longo do ano, preencher o Carnê-Leão, que, conforme você falou, teve a mudança desde o ano passado, que agora é online, não é mais um programinha uga-uga, né, das cavernas, que você baixa no desktop. É muito louco isso, baixar um programa no desktop, né? Baixar um programa... Não é um negócio bem arcaico? Vou fazer o quê, né? O trabalho com o que está tendo... Eu até gostei do portal, né, online. Mas, resumindo, então, né, para quem não fez no GCAP ao longo do ano, né, vai fazer só o IRPF agora e quer deixar tudo certinho para frente. Não é o ideal, né, vocês fazerem só no IRPF, né, suas vendas? Não, né? Mas, enfim, do mesmo jeito que o Carnê-Leão, facilita se você for organizado, fizer daqui para frente tudo certo. Mas então a pessoa ela tem que colocar tudo, né, dentro do IRPF, ou melhor, né, ao longo do ano. Qualquer venda que você faça, você coloca no programa GCAP, mesmo que seja abaixo dos 35 mil reais, que é a faixa aí de isenção para imposto sobre o ganho de capital. Claro, você só vai acabar pagando o imposto no que você vendeu acima de 35 mil com lucro. Mas é bom informar o que foi abaixo também. E, enfim, basicamente é isso. Não é nem que é bom, é praticamente obrigatório, porque na hora que você vai lançar ali no GCAP, que você informa que são ativos do exterior, tem uma pergunta. Esse mês a alienação, o somatório da alienação foi superior a 35 mil? Aí tem o sim e o não. Então, sim, se não fosse obrigatório, a Receita não ia colocar essa pergunta. Já Perfeito. Ia estar subentendido que só acima de 35. Então, assim, você coloca não. Lucro, isso. Se você colocar não, não foi acima, não vai gerar um tributo na última fichinha do GCAP, porque o GCAP vai ter umas abinhas e tem uma última fichinha que gera imposto. Não vai gerar o imposto, mas está lá a informação para depois importar na declaração. Perfeito, perfeito. Então, né, só para o pessoal, resumindo de novo, a gente tem 3 programas, né? 3 programas não, né? 3, vou chamar de programas, né? Que a gente acessa separadamente. Sim, que um baixa no site e do programa também, né? O Carnê-Leão. É programa. IRPF, né? IRPF que a gente tem que entregar daqui a pouco, coloca tudo, um resumão de tudo do ano. Não, daqui a pouco não. Agora, Alberto, agora. É verdade. Não incentive a procrastinação. Já foi liberado o dia 15, o prazo final é 31/5. Então, a gente tinha que entregar mês passado isso daí, o IRPF, brincadeira, mas... IRPF, primeiro programa, uma vez por ano. GCAP, vendeu com lucro, é esse imposto sobre ganho de capital, né? E por último, Carnê-Leão, que são os rendimentos, dividendos. Tá? Então, ganho de capital, vendeu acima de 35 mil reais com lucro, alíquota, né, para o pessoal que não sabe, é de 15%, né? E você tem que pagar o DARF, acho que você é o DARF, né? Acho que você que me ensinou. Eu falo a DARF, porque a gente pode subentender que tem a guia DARF. Né? Eu lembro que você falava alguma coisa dessa... Eu faço essa diferenciação porque a tributação de bolsa ela é tão nichada, ela é tão específica, e esse documento de arrecadação, ele abrange, assim, inúmeras naturezas, sabe, de tributo, todos federais, mas, assim, são muitos tributos que utilizam esse documento. Então, para a gente ter ali esse documento mais dentro do nosso universo, eu não estou ferindo o português, eu posso usar a DAF, porque eu subentendo que tem a palavrinha guia, então eu falo a DAF. Perfeito. E como que preenche o GCAP? Como que vocês puder dar um overview? A pessoa vendeu, seja acima de 35 mil ou abaixo de 35 mil reais com lucro. O que o investidor tem que fazer nesse programa? Onde que ele acha o programa para investimentos internacionais? Então, vamos lá. Conforme o Beto falou, são 3 programas, né? Um anual e o GCAP e o Carnê-Leão durante o ano. Então, vamos supor que está virando o ano agora, tá? E você está iniciando 2023. Você vai lá no site da Receita Federal, vai pegar GCAP 2023
e vai baixar na sua máquina. Uga mesmo, pega a clave, puxa as mulheres pelos cabelos, mas o negócio vai... Mas funciona, tá? Funciona. Agora, tem um ponto que é muito importante, Beto, que é o seguinte, o programa GCAP, ele foi construído e ele é utilizado para inúmeras finalidades diferentes de bolsa. Então, a Receita Federal, quando ela quis saber informações, quando ela quis se ater ali, ter as informações da parte de Bolsa Americana, ela olhou para os lados e falou assim, nossa, como é que esse investidor vai me informar isso? Ah, põe aí no GCAP. Então, o GCAP ele não é um programa destinado só para a Bolsa Americana, para os rendimentos de Bolsa Americana. Ele é destinado para inúmeras naturezas ali. Então, vão ter diversos menus e diversos campos que têm que ser absolutamente ignorados, né? Então, vai ter uma vastidão ali de informações e para aquela pessoa que é muito meticulosa, o Beto eu não deixo passar nenhum campo, eu vou em todas as dúvidas, né? Eu já sei o perfil do racional, a gente é mais metódico. Cuidado para você não se perder ali, porque não são todos os campos que têm que ser preenchidos. Inclusive, se eu não me engano, a segunda ou a terceira aba, você até pula ela, né? Então, tem que ali prestar atenção para, primeiro, selecionar ali que é venda de ativo no exterior, né? Porque aí já vão aparecer campos um pouco mais relacionados com bolsa, mas ainda assim não necessariamente são todos os campos que têm que ser preenchidos. Então tem bastante detalhe ali, é um trajeto ali que é meio truncado. Eu acho a declaração até mais fácil do que o GCAP, sabia? O GCAP, a GCAP, por aqui, só para, não sei se todo mundo sabe, é GCAP, tá, pessoal? Como escreve GCAP. Você quer encontrar esse programa, você escreve lá GCAP, download, sei lá, Receita Federal e põe o ano. Né? Acho que esse é um jeito de você encontrar ele. Uma coisa importante. O GCAP, você sempre vai baixar ele do ano que você vai preencher. O da declaração é sempre o ano seguinte ao ano do preenchimento. Né? Então, por exemplo, a gente está agora em IRPF 2023 para informar os dados de 2022. Porém, o GCAP que vai ser importado no IRPF 23 é o GCAP 22. Né? Então, tem essa confusão de nomenclatura que tem muita gente que erra isso. Mas assim, é muita gente. E erra, às vezes, até na declaração. Ah, mas eu preenchi o IRPF 21. Você vai fazer o IRPF, você está falando da interação entre o GCAP e o IRPF, que são os dois primeiros programas que a gente falou. Então, a interação entre o programa anual e o... Eu estou imaginando que a pessoa está lascada, toda atrasada, e está aqui na live desesperada. Não fiz nada, não... Então, beleza. Então, vamos lá. Você vai baixar o GCAP 22... Opa, acho que cortou um pouco, não sei se foi. Poder preencher as informações 22. Ficou rodando assim. Ficou rodando. Voltei? Voltou? Tá me ouvindo? Acho que sim. Tô ouvindo. Pode falar. Então tá. Se você não ouvir, você grita. Tá bom. Então, vamos lá. Se você tá todo lascado aí, todo encralacado, com tudo acumulado e vai se regularizar agora, os 3 programas, declaração, GCAP e Carnê-Leão. Agora vamos lá. Programa IRPF, que é o de declaração, você vai baixar ele IRPF 23, para preencher as informações de 22. O GCAP, que dependendo ali da quantidade de vendas, vai ter que preencher direto no GCAP, é o GCAP 22. Você entende aonde que está a confusão? A pessoa, ela tem que baixar 23, outra ela tem que baixar 22, isso tudo para as informações de 22. Para preencher o IRPF 2023, a pessoa tem que puxar as informações que foram preenchidas no GCAP 2022. Perfeito? Exatamente, mas vamos supor que a pessoa nem preencheu o GCAP 22 e está desesperada agora. Nossa, então ela vai ter que baixar o IRPF 23 e baixar o GCAP 22, para não... Estou tentando trazer luz para esse tema, porque eu vejo muitos deslizes, erros. É um erro gravíssimo você preencher no ano errado, porque você, ao invés de você estar se protegendo da Receita, você está criando uma informação completamente incoerente, atrelada ao ano incorreto, você está puxando uma fiscalização. Né? Então, é muito importante ter atenção no nome dos programas, no ano que está atrelado ali no nome do programa. Tá. O que a gente tem que ter mais atenção, né? Eu acho que provavelmente é o IRPF, porque ele não é o ano que aconteceu a coisa, né? O 2023 ele tem relação a 2022, né? Enquanto o GCAP ele tem relação ao ano que aconteceu a transação mesmo.
Não, né? mas se você conversar com um contador tradicional, ele vai falar assim, não, mas é o ano calendário, o ano exercício, o ano calendário. Eu falei, cara, olha só, se chamasse 22 com as informações de 22, mesmo que seja entregue em 23, ficaria muito mais fácil, né? Você também tem o mesmo entendimento. Não, tem o mesmo entendimento também. Então, tem essa dissonância aí, sabe? Não é que é dissonância, fica meio que uma dualidade. O 23 para entrega, mas as informações é de 22, ano calendário, ano exercício. Então, se complica mesmo. Então, vamos criar uma situação hipotética. A pessoa não sabe nada sobre imposto, está atrasada e quer entregar o imposto internacional. Tá? Ela não preencheu nada de GCAP e ela não preencheu nada de Carnê-Leão e agora ela descobriu isso. Então, ela vai lá, ela vai baixar o IRPF 2023. Tá? Então, o IRPF 2023 é onde ela vai mandar essa declaração anual que a gente tem que mandar. Aí, essa pessoa, vamos dizer que ela, hipoteticamente, ela não vendeu nada acima de 35 mil reais. Tá? Então, ela não... Porque se ela tivesse vendido, não tivesse declarado nada, ela estava, né? Aí estava devendo imposto. Mas vamos dizer que ela... Se não tivesse preenchido o GCAP, já estava devendo imposto com multa e juros em atraso. Mas só se tivesse vendido a mais de 35 mil por mês. Né? Exato, na situação que você está falando. Perfeito. Então, vamos dizer que nesse caso... Depois a gente chega nesse caso mais cabeludo aí. Mas nesse primeiro caso, a pessoa ela não preencheu nada de GCAP, mas ela também não vendeu mais de 35 mil reais por mês. Então, ela não teria que ter pagado imposto sobre ganho de capital de qualquer jeito ao longo do ano, mas ela não preencheu o GCAP. E ela também recebeu uns dividendinhos ao longo do ano. Aqueles dividendos que, vamos falar, que vieram dos Estados Unidos, então já teve a alíquota de 30% lá dos Estados Unidos, né? Empresas nos Estados Unidos tem uma alíquota de 30% para investidores brasileiros direto na fonte, então já cai descontado para você. Então vamos falar que a pessoa está nessa situação, ela tem que preencher o IRPF de 2023, ela não fez nada de GCAP e nada de Carnê-Leão, né? GCAP declarar vendas com lucro e Carnê-Leão declarar dividendos, e ela precisa entregar isso daí. Tá? Não vendeu nenhum mês mais de 35 mil reais com lucro, mas negociou ao longo do ano e recebeu dividendos ao longo do ano. Qual que é o caminho que essa pessoa... O que você sugere? Caminho número 1. Não importa se você não vendeu acima de 35 mil. Já baixa o GCAP e coloca ali todas as vendas com lucro. Porque se o GCAP tem ali a perguntinha... Oi? GCAP 22. Isso. Bem quando eu digo assim, GCAP 22. Isso. GCAP, a pessoa coloca lá no Google GCAP 2022 download. Baixa isso daí. Perfeito. Exato. Preenche todas as vendas ao longo do ano de 2022 que tiveram lucro. E são todas as vendas que têm que ser preenchidas. É diferente do Brasil, que você vai preencher o montante do mês ali separado por mercado e modalidade de operação. Nos Estados Unidos, não. Qualquer venda. Se vendeu hoje, vai ter que preencher. Vendeu amanhã, vai ter que preencher. Vendeu depois de manhã. É um preenchimento com lucro, tá? Para cada venda com lucro tem que preencher. Então, a primeira coisa, baixar GCAP 22, preencher todas as vendas com lucro ali. Nesse caso aí, vendas abaixo de 35, você vai selecionar lá na perguntinha, né? O mês teve alienações acima de 35 mil? Você coloca não, né? Se tiver tido, coloca sim, vai ter uma DAF linda com juros e multa lá para você pagar, e eu, Albertinho, vamos estar aqui assim para você. Você está na bolsa para ganhar dinheiro ou para perder dinheiro, né? Impossível, né? Mas, só para falar, até abrir o programinha aqui, ó. Você baixa o programa, o GCAP, tem uma abinha lá na esquerda, direitos/bens móveis. Tá? Então, você clica nessa direito, primeiro você preenche lá seu CPF e tudo mais. Aí você vai para dar OK, coloca as informações pessoais, depois você vai para essa parte, uma aba lá no começo, direitos/bens móveis, tem um carro desenhado, estou vendo aqui. Aí vai ter algumas abas, né? A primeira é identificação/aquisição. Então, você vai falar, né, nessa daí, onde o bem foi adquirido, exterior. Né? Aí você vai colocar especificação, enfim, coloca lá, venda de não sei qual ação. Aí vai preencher data de aquisição, né, origem dos rendimentos, né? Que dá para falar dessa parte de moeda nacional ou moeda estrangeira, acho que é uma boa a gente falar. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar um pouquinho disso? Então, porque a pessoa vai parar nesse campo. Tá, só para a pessoa entender. Então, a gente baixou o GCAP 2022, a gente colocou os dados pessoais, entrou na aba direitos/bens móveis, e dentro dessa aba colocou onde o bem foi adquirido, exterior, todas as outras informações, e aí tem uma parte que ela tem que preencher que chama origem dos rendimentos. Explica essa daí para a gente, por gentileza. Isso aí é o grande calcanhar de Aquiles da tributação no exterior, porque para cada ativo que você vende, tem que ter por trás um controle da aquisição daquele ativo. Ah, mas na Bolsa Brasileira tem isso também. Tem, só que na Bolsa Brasileira é só o custo de aquisição. Na Bolsa Americana, além do custo de aquisição,
você tem que saber se ele foi adquirido com dólar americano ou dólar brasileiro. O que seria dólar brasileiro? É uma remessa de dinheiro que saiu do Brasil e que foi para lá e que você comprou o ativo direto. E o que é dólar americano? É um dinheiro que já está lá, proveniente de alguma venda, proveniente de algum dividendo, e que você aportou nesse ativo. Então, para cada ativo na carteira, não vai existir um controle só de um custo de aquisição. Você tem que ter 2 controles de custo de aquisição para diferenciar. Ó, desse ativo aqui de $100, desculpa, $10 é origem americana e $90 é origem brasileira. Por que precisa desse controle? Por causa desse momento do GCAP. O GCAP vai te pedir qual é a origem desse custo de aquisição. E se você não tem esse controle feito, vai ficar impossível apurar qual que é o ganho de capital, ou qual que é o lucro, ou qual vai ser o valor da DARF. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles. Eu vou tentar resumir do jeito que eu penso para mim isso daí. O que a Receita quer saber? Né? Ela quer saber se o dinheiro que você usou para comprar ação, ele foi um dinheiro que você pegou aqui em reais bonitinho no Brasil, mandou lá para o Tio Sam e converteu em dólar e comprou ação, ou ele quer saber se esse dinheiro foi um dinheiro que nunca foi reais, ele nunca esteve na moeda brasileira. Ele, desde o começo da vida dele, ele estava em dólar. Não. Ou seja... Não, tem esse dinheiro, porque o fato do dinheiro sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, a primeira compra de ativo, ele é considerado dólar de origem brasileira, dólar brasileiro. Agora, se esse ativo está lá, quando você vende esse ativo, já é dólar americano. Se cair esse dinheiro na conta, já é dólar americano. Então, não é que ele fica ali estático, congelado, freezing, como um dinheiro de dólar advindo do Brasil, entendeu? Então, assim, se você... A verdade é que no longo prazo, se você para de mandar dinheiro para os Estados Unidos, vai virar tudo moeda estrangeira, se você vender, né? Perfeito. Assim, entendi. Perfeito. Isso até faz sentido, porque, né, você até tem que usar a cotação do dólar de compra, de venda, que é como se estivesse comprando ou vendendo. Tá bom. Então, vou tentar resumir de novo. Acho que é bom. Aí você fala, se achar erro, aí você já levanta, já... Com certeza, eu sempre vou levantar. Vamos Perfeito. Lá, pode ir. Então, e é bom você mostrar o seu entendimento, porque aí eu vejo onde que ficou gap na minha explicação também, entendeu? Então, Excelente. Pode ir. Tá bom. Então, hipoteticamente, eu mandei, mandei R$500 lá para fora. E vamos falar que o dólar estava 5. Então, caiu $100 na minha conta. Tá? Então, esse daí é um dinheiro é um dólar que ele é proveniente de moeda nacional. Tá? Então, ele veio de reais. Só que eu comprei numa ação, né, nos Estados Unidos, ok, ela virou $150, vamos dizer assim. E eu vendi ela por $150. Né? Esses $150, que, convertendo eles para reais, com a cotação do dólar de compra do dia da venda, ele seria moeda nacional ou estrangeira? Né? Então, mandei R$500 que viraram $100, gastei $100 numa ação, essa ação foi para $150 e eu vendi ela e recebi esses $150. Caiu na sua conta. Vamos lá. Ó, na hora que o dinheiro é transferido para os Estados Unidos, ali vai fazer a conversão da cotação do dólar de compra. Você está comprando dólar, certo? Esse dinheiro vai cair na sua conta. Toda vez que dinheiro cai na conta, é como se estivesse comprando dólar, tá? Agora, na hora que você compra o ativo com esse dinheiro, aí você tem que fazer a cotação do dólar de venda, que é como se você estivesse vendendo dólar e comprando o ativo. Então, você vai usar... a cotação do dia que o dinheiro caiu não importa para o imposto, né? A cotação do dólar... Não importa para o imposto. O que vai importar é o do custo de aquisição ali, da data que você adquiriu. Cotação de venda do dólar para o dia que você comprou. Não, as duas vão importar. Desculpa, Beto. As duas vão importar, porque você vai ter que colocar a origem e qual que era a cotação do dólar e depois a data de venda e qual que era a cotação do dólar. As duas vão importar. Então, por exemplo, pode acontecer de você comprar um ativo mesmo valor, né? Só que a cotação do dólar nessas duas datas tá... Opa, travou. E aí, vamos dizer assim... Acho que travou os últimos 10 segundos. Sim. Voltou? Vamos lá. Vamos supor que você adquiriu um ativo por R$100 e vendeu por R$100. Ah, não tive lucro. Não. É muito confuso mesmo, Debo. A tributação americana, essa questão da cotação de custo,
ali essa divisão, esse controle do custo de aquisição, ele realmente é o grande calcanhar de Aquiles. E foi exatamente por isso que eu criei o plano, porque na hora que eu fui fazer para mim, eu falei, nossa, isso aqui é muito mais difícil do que a tributação brasileira, né? Por isso que a minha empresa... Um pouco da essência. Acho que na essência, por que tem isso? Né? Porque se você manda um dinheiro em reais, né, e quando ele vira dólar, quando você vender isso daí, você vai ter, é como se você tivesse o seu ganho, não fosse só o quanto a ação em dólares valorizou, é quanto também, se o dólar valorizou, você coloca mais o retorno do dólar, né? Então, no começo, né, assim, quando a primeira compra que você faz, mandando dinheiro do Brasil, essa daí é a compra, assim, é a mais chata, né? Porque essa daí é a que pode estar misturada, né? Porque todas as outras, depois que você só vender as ações e as próximas ações você vai investir só com dinheiro que já é fruto da outra última venda, você só vai usar a cotação estrangeira, né? Assim, mas aí tem um ponto que estrategicamente eu costumo dizer que a tributação ela não deve pautar suas decisões estratégicas de investimento, senão você vai acabar perdendo dinheiro, perdendo oportunidade, né? A não ser que você assim, vai vender 36 mil, vende 35, né? Mas enfim, o ponto é, não, eu não vou mandar dinheiro para lá, eu não vou, você quer aportar no ativo, tá uma baita oportunidade. Beto lançou uma call de compra lá maravilhosa do ativo com um relatório, 500 páginas ali dentro da assinatura da Suno, você tá louco para poder encher a mão desse ativo, você já tinha ele em carteira, beleza. Só que o valor que você tem em conta dos Estados Unidos está pouco. Aí o que você faz? Você vai lá, pega um pouco dos Estados Unidos, pega um pouco do Brasil. Então, assim, se limitar a usar só o dinheiro que está lá fora para não fazer esse controle, você vai estar perdendo muito dinheiro em alguns momentos, entendeu? De oportunidade. Dá para fazer esse controle para o teu trabalho com a tributação? Dá, entendeu? É uma, vamos dizer assim, é um jeitinho ali, mas que pode te prejudicar na sua estratégia de investimento, entendeu? Não estou falando para fazer não que sugerir isso. Eu quero, assim, pensar num framework em que isso fique fácil na cabeça da pessoa, porque eu acho que é possível. Né? Na essência, o que a Receita quer saber é o quê? Se você teve um lucro que foi só em dólar, ou se você teve um lucro que foi, tipo, em reais, que no final virou dólar, e você também, além de ter o quanto o ativo subiu, você tem quanto o dólar valorizou. Né? Esse então, é o mais fácil, quando a origem é única. Né? Esse aí é mais fácil. Origem única de dólar americano, origem única de dólar brasileiro. O problema é quando a origem é mista. Parte do custo de aquisição foi de dólar americano, parte de custo de aquisição foi do dólar brasileiro. É aí que pega. Então, assim, uma maneira de ficar isso fácil só acontece para uma pessoa que tem uma organização muito grande. Porque para cada ativo, ela tem que ter 2 colunas de custo de aquisição que somadas dão o total do ativo. Uma de dólar brasileiro e uma de dólar americano. Então, assim, não tem como fugir desse controle, entendeu? Senão ela vai se perder. Como normalmente a diferença é muito pequena, né, assim, entre um e outro, você vê que a receita, como que funciona? Às vezes o cara, por 30 centavos, o negócio não bateu por causa dessa variação do dólar. Né? Olha, normalmente, o dólar de compra e de venda ali da mesma data é que não muda muito. Então, se a pessoa erra assim, nossa, eu não entendi, peraí, na venda eu vou usar o dólar de compra, na compra eu vou usar o dólar de venda, né? Fica um paradoxo, e de fato é assim. Se acontecer esse erro, como os 2 dólares são muito similares ali na Petex no mesmo dia, não dá muito problema. Agora, nesse controle de custo de se a origem é brasileira ou se a origem é americana, e aí essa conversão tem que estar feita de forma muito correta, esse controle tem que estar feito de forma muito correta, ele gera fiscalização. Agora, se eu for te falar assim, gera muita, eu não sei, chega muito caso para mim. Quantos por cento de investidores, entendeu? Eu não tenho esse percentual, mas assim, eu vejo muita gente fazer preenchimento errado no GCAP, pegou a cotação da Petex do dia errado, sabe? Compra e venda eu não vejo muito erro, pegou a compra ao invés da venda, mas da data errada ou não fazer o controle de origem, eu vejo muito. Uhum. É porque para a pessoa que vende menos de 35 mil reais no mês, como ela não ia ter que pagar imposto de qualquer jeito, né? Assim, usando a intuição, né? Não estou recomendando alguma coisa assim, mas esse detalhe ele acaba não sendo tão importante. Assim, é difícil, porque você não está deixando de pagar nada para a Receita por ter colocado um pouco mais, um pouco menos ali, né? Em termos de falar se é moeda origem dólar ou origem reais. Mas eu entendo você está certo. É porque você tem a visão mais ampla, entendeu? Você já está entendendo a sistemática e você está completamente certo. Porque como ela não tinha imposto, algum erro ínfimo ali de controle de aquisição não vai prejudicar a receita. Logo, a gente deduz que não teria uma fiscalização grande em cima disso.
O ponto esse controle de origem, para o mês que você for vender acima de 35, se você não for fazer isso correto, aí, de fato, o impacto ele é muito visível para a Receita Federal ali, porque vai ter uma tributação, né? Perfeito, até mesmo na hora de fazer a conversão dos 35 mil, tem que fazer essa conversão muito certa para você saber se vendeu mais de 35 mil no mês ou não, porque cada venda que você faz ali tem que fazer-se uma conversão. Então, às vezes, a pessoa acha que vendeu menos de 35, porque é 35 mil reais. Só que lá você está vendendo em dólar. Então, você tem que converter um, converter outro, converter outro, converter outro, somou. Né? Então, até no levantamento dessa conversão, para saber se de fato vendeu mais de 35 mil no mês, tem que ter bastante atenção. Perfeito. Mas então, voltando para aquele exemplo da pessoa que em 2022 só vendeu abaixo de 35 mil. Essa pessoa não precisa se preocupar tanto com esse campo. Né? Essa pessoa, se ela tranquilamente sabe que não vendeu mais de 35 mil reais com lucro no mês, nessa aba, né, só para voltar, a gente está no GCAP 2022, né, na aba aí de identificação. Primeiro você clica em direitos, bens móveis, né, e a gente está falando da origem dos rendimentos. Né? Então, no caso em que você vendeu só menos de 35 mil reais por mês, né, acho que você pode colocar em moeda nacional ou moeda estrangeira, e o que você simplesmente tem que saber é o quê? Pega quanto você gastou para comprar a ação, né? Então, o que vai fazer? Você vai pegar o montante investido em dólares na empresa, pegar a cotação do dólar de venda para o dia que você comprou a ação, tá? Porque pensa assim, se você tinha dólares na sua conta e você trocou esses dólares pela ação, é como se você estivesse vendendo os dólares por ações, tá? Então, você está pegando a cotação, né? Pegou quando você investiu na empresa usando em dólares e converteu para reais usando a cotação do dólar de venda para o dia que você comprou a ação. Aí você depois vendeu essa ação e você vai colocar lá o que você vai fazer. Você vai pegar por quanto você vendeu, quanto em dólares, né, total você vendeu, vai usar a cotação do dólar de compra, né, no site do Banco Central lá tem, para o exato dia que você vendeu essas ações, né, e aí você vai ter dois números. Você vai ter um valor em reais na data que você vendeu, você vai ter um valor em reais na data que você comprou, e o que esse programa está interessado é na diferença entre os dois, né? Quanto foi esse seu lucro em reais, apesar de acontecer lá em dólares. Tá? Então, por isso que a gente tem que converter, né, essas duas partes. E para a pessoa, né, que sabe que não vendeu mais de 35 mil reais... A Receita Federal, ela só fala português, né? Sim, pode falar, desculpa. Não, acho que estava tentando resumir só. Não, então, pois eu te cortei, o resumo era legal, continua, desculpa. Então, basicamente é isso, né? A pessoa que quer preencher o IRPF 2023, tá? Se ela comprou e vendeu ativos em 2022 e não preencheu nada e quer entregar isso daí, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar as vendas que ela fez, né? E passar por esse procedimentinho, né? Que é colocar o custo de aquisição no dia, né? Usando a cotação do dólar de venda para o dia que você comprou, para converter quanto você investiu em dólares para reais. E você vai pegar também o montante do dia que você vendeu, né? E vai usar a cotação do dólar de compra para a data que você vendeu para converter esse número, né, que você vendeu para reais. Tá? Esse número, nesse caso, abaixo de 35 mil reais, porque você não pagaria imposto. Tá? Porque se for mais de 35 mil reais esse número, você já estaria com um problema maior, devendo, enfim, né, multa e tudo mais. Nesse caso, você pode colocar lá, você não precisa se preocupar tanto com a origem dos rendimentos, você faz esse cálculo e vai chegar. Né? Então, a pessoa que quer preencher o IRPF de 2023, ela tem que olhar para 2022. Que a pessoa... Mas olha só, vamos lá. Eu entendo que existe uma forma da gente tentar facilitar para a pessoa, até para a tributação não assustar, porque, cara, para todo bônus na vida vai ter um ônus e tudo. Mas, assim, qual que é a premissa que eu sugiro que a gente utilize sempre? Eu não vou ficar contando de que a Receita não vai fiscalizar isso, porque está abaixo de 35 mil, porque isso é variação patrimonial. E se a pessoa coloca um custo de aquisição ali completamente distorcido ou diferente, ou não faz origem, na hora que ela vai importar, vamos supor que todo mês ela vende menos de 35. Ao longo do ano, você entende que isso pode dar uma variação patrimonial, pode dar um problema? Então, assim, eu preciso trabalhar com premissas de 100% de acuidade e de segurança ali, porque se esse cara é fiscalizado lá na frente, alguém pega o corte dessa live aqui, a gente fala que não precisa se preocupar, esse cara vai em cima da gente.
né? Então, sim, mas é que o valor da venda é colocar o custo de aquisição certo com a origem certa. Esse é o certo, independente se você vende acima de 35 ou não, porque isso dá variação patrimonial. E o que a Receita quer? Ela quer, na declaração anual, ela quer que você recolheu o tributo ao longo do ano, mas principalmente ela quer a sua variação patrimonial. Tanto que eu acho que a declaração anual deveria chamar a declaração de variação patrimonial e não declaração de imposto de renda, porque nem tudo que é exigido ali tem imposto de renda, dá até uma confusão, né? E tinha uma pergunta aqui, que ele falou se o GCAP é utilizado no Brasil também. Não é, José, eu até reforcei com o Alberto, de que o GCAP é só para ativos no exterior. A gente está focando a live aqui mais em exterior, porque o exterior ele já tem tantos detalhes, se a gente começa a trazer muito elemento do Brasil exterior, a pessoa começa a ficar doidona, assim, ó, sabe? De perguntar. GCAP não precisa para Bolsa Brasileira, é só para Bolsa Americana. Tá. Então, aí a pessoa faz perfeitamente. Claro que, assim, se a pessoa não... Tem que ser muito organizada para você ter as duas, né? E para quem não quer ter dor de cabeça, né, temos aqui, temos a Alice, né, contadora da Bolsa, que faz 6 anos, você falou? Que você já começou a fazer? 16 anos que eu atendo só investidor de Bolsa. Como é que chama sua mãe, Alberto? Chama Kátia. Se a Kátia falar assim, Alice, o Alberto me falou que tem muito tempo que vocês se conhecem, vocês até fizeram... Você faz uma declaração? Se a Kátia não for investidora de Bolsa, eu não faço. Mesmo ela sendo a mãe do Alberto, entendeu? É 16 anos só focado em investidor Perfeito. De Bolsa. Agora, focando na parte de dividendos, tá? Então, a gente estava falando de vendas de ativos, né, que você preenche no GCAP e depois você migra para o IRPF, né, que é a declaração anual. E se a pessoa recebeu dividendos no exterior, o que ela faz? Ela vai... Primeiro, você tem que fazer um acesso no ICAC. É EIFENCAC. É Canal Eletrônico do Investidor. É uma sigla que a Receita Federal criou. Mas se você colocar assim, Receita Federal Cadastro, sabe? Já vai aparecer ali. Mas é EIFENCAC. Ali no ICAC, vai fazer um cadastro para que você consiga acessar o Carnê-Leão. Nesse ICAC também, tem muita informação ali de pendência, né? Caso tenha... E também, para todo mundo lembrar, tá, gente? O ICAC, ele é para inúmeros fins do contribuinte, não é só de bolsa, né? Mas ali no ICAC vai ter o Carnê-Leão, e nesse Carnê-Leão deve-se preencher os dividendos somados mês a mês. Bem diferente do Brasil, que é empresa por empresa, né? Apesar de ser somado, mas é dividido por empresa. Ali, no Brasil, é o somatório do ano por empresa, e nos Estados Unidos é o somatório mensal, não importa a empresa. Então, é uma delícia fazer esse preenchimento, porque você pega os dividendos... Não, é sério, é um dos momentos mais prazerosos como investidora do exterior, é esse. Você pega ali, é o meu escritório que faz, mas aí eu recebo todos os relatórios todo mês, né? Eu sou cliente da minha empresa. Aí, você vai somar os dividendos do mês ali, vai fazer um lançamento e depois vai lançar qual foi o retido que existe ali. Se você não lançar qual foi o valor do imposto retido, que é em outra abinha ali, a Receita vai te tributar de novo. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, se a gente resumir, né? A gente vai entrar lá, coloca no Google ECAC, acesso, aí você vai entrar no ECAC, vai pôr suas informações, entrar na sua página, vai no Carnê-Leão, né? Vai na parte de recebimento lá de rendimentos no exterior. E aí você vai ver, vai ter por mês. Tá? Então, vai ter de janeiro até dezembro. Tá? E você tem que falar o quê? Quando você recebeu de dividendos convertidos em reais para receita por mês. Tá? Exato. E essa conversão tem uma data muito louca, né, Alberto? A data da conversão é muito louca. Deixa eu ver se eu lembro como que é. É o último dia útil da segunda quinzena do mês anterior? Não? Da primeira. Último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Da primeira quinzena. É verdade. Exato. Então, assim, por exemplo, os dividendos de fevereiro, qual é o dólar que vai ser utilizado? Qual a data do dólar? Então, se for em fevereiro, você olha para o mês anterior, vai na primeira quinzena do mês anterior, vai direto no dia 15. Dia 15 não foi dia útil? Tem um site da Receita que já dá certinho por mês para você. Você coloca lá... Tem um site a Receita tem um link, você coloca lá, cotação dólar Carnê-Leão. Ela coloca qual é a cotação correta para cada mês. Acho que você não precisa decorar que é no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, e dá para entrar, tipo, colocar Carnê-Leão, cotação dólar, ela por ano. Aí você vai lá, 2022, ele te dá. Então, você usa essa cotação para preencher o Carnê-Leão. Então, vamos falar que, em janeiro de 2022, você recebeu
$100. Né? Então, você recebeu $100 em janeiro, você vai lá entrar nesse link, né? Cotação, dólar, carnê-leão. Vamos falar que o dólar estava 5 lá falando. Então, você coloca lá que você preencheu R$500. Você recebeu R$500, né? Que é o quê? 5 vezes $100 em janeiro. Se esses $100 eles vieram de dividendo de uma empresa que está nos Estados Unidos, empresas que estão nos Estados Unidos já tem 30% de imposto retido no exterior. Então, o que você vai preencher, vai preencher os R$500 que você recebeu, mas você também já vai ter pagado o quê? 30% de imposto, que você vendeu por $100, seriam $30. Então, vai ter uma outra coluna que vai perguntar assim, teve imposto retido no exterior, né? Acho que é uma coisa assim, quanto que foi pago? Aí você coloca lá, $30 vezes 5, que é a cotação, 150. Então, ele vai ver no final já o quanto você recebeu líquido do imposto, porque não há bitributação, né? Por isso que você não paga imposto em dividendos de empresas dos Estados Unidos, né? Porque, assim, na verdade, dividendos de empresas internacionais, eles são taxados de acordo com a tabela progressiva, né? Que, assim, ela vai de 7,5% até 27,5%, mas tem uma faixa de isenção até uns 1.900 e poucos reais. Mas nos Estados Unidos, na prática, você nunca vai pagar imposto porque já é retido 30% lá fora, que é mais do que o máximo da tabela progressiva. Então, no caso dos Estados Unidos... Mas assim, você não vai pagar o imposto se for preenchido correto o campo imposto retido. Que se você não preencher ali, prepara que recebe a notificação. Perfeito. Mas se passar de R$1.900 também, no mês, né? Porque senão cai na tabela de isenção, na parte de isenção. Mas esse então, 1.900... Olha, atenção, esse 1903, alguma coisa, não lembro o valor certo, esse 1.900 não é só dividendos lá fora. Ele vai somar, por exemplo, às vezes se você tem um aluguel, se você tem alguma outra coisa, ele vai pegar esses limites e vai ultrapassar com qualquer coisa que você lança ali no Carnê-Leão. Por isso que é muito, 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 muito importante fazer o lançamento no Carnê-Leão, porque se essa pessoa tem aluguel ou alguma outra coisa, é um profissional liberal que usa o Carnê-Leão, às vezes até uma outra renda dela aqui que estaria isenta, por conta dos dividendos que vai estar lá, não vai estar mais isenta. Mas tem que ser do exterior ou junta com o Brasil também? Junta tudo. Esse é o ponto. Junta tudo. Perfeito. Então, é melhor você fazer exatamente certinho, né? Coloca tudo que você recebeu e coloca tudo que foi retido, convertido certo. Tem que ser organizadinho, né, para você... Né, na conta na corretora, você consegue puxar o demonstrativo e ver quanto foi retido de dólares lá fora para preencher essa parte de... Né? Sim, então, no próprio extrato. Tem uma coisa interessante, né? A tributação dos Estados Unidos também, ela é toda feita baseada no extrato, não tem necessidade de nota de corretagem, igual aqui no Brasil, porque o extrato ele é todo detalhado, ele mostra o ticker, ele já mostra a taxa de corretagem, né? Logo em seguida. É bem diferente do extrato do Brasil, que vem só consolidado, e a gente precisa fazer a tributação a partir da nota. Então, nos Estados Unidos, o extrato pode ser utilizado para contemplar ali todos os dados. Ali tem todos os dados para poder manipular eles de forma a atender às obrigatoriedades de tributação. Perfeito. Então, agora, fazendo um resumão geral. O pessoal quer preencher o programa IRPF 2023, que é devido para daqui a pouco, que é a declaração anual. Para isso, a pessoa ela vai ter que usar 2 outros programas auxiliares. O primeiro deles, o GCAP, né? GCAP 2022, isso para informar para a Receita todas as vendas de ativos que essa pessoa fez em 2022. E a pessoa também vai ter que usar o Carnê-Leão, né? Entrando no ECAC via internet e acessando o Carnê-Leão, e informar todos os dividendos que ela recebeu no exterior. Né? Então, vai ter que fazer todas as vendas no GCAP, todos os dividendos no Carnê-Leão, e daí... Como que ela migra isso daí para o IRPF? Como que ela finaliza tendo esses outros 2, o GCAP e o Carnê-Leão, feitos? Essa parte, assim, eu acho super tranquila para a declaração, né? Porque como já foi preenchida ao longo do ano, né? Coisa que a tributação brasileira, a gente não tem oportunidade de fazer isso, né? A gente tem que esperar a declaração. Como já está preenchida ao longo do ano, vai ter ali na declaração os menus para poder fazer a importação. Importar do GCAP, importar os dados do Carnê-Leão. Então, na própria lupinha ali do programa, Carnê-Leão, importar, é bem fácil de fazer. E o ponto aí na declaração anual, o que tem que ser complementado de informação? São os ativos que virou o ano. Então, isso é muito importante. Não adianta só importar só o GCAP, só o Carnê-Leão. Tem que preencher ali na declaração os ativos que virou o ano. Se já tinha declaração do ano anterior, atualizar qualquer posição em 31/12/22. Mas lembrando a preço de custo, né?
Isso que eu ia falar. Lembrando que é sempre pelo custo de aquisição. E na declaração, no campo de discriminação, ali em bens e direitos, que é um campo texto longo, sugiro fortemente que se coloque já o controle do dólar de compra, né? A origem da compra, para já ficar controlada ali, porque caso haja uma fiscalização lá na frente, em cima desse controle, é fácil comprovar para a Receita que você vem acumulando um histórico e, às vezes, ela mesma consegue, pela informação que está ali, ela mesma já dirimir a dúvida dela ali, sabe? Já extinguir a dúvida dela e nem entra numa fiscalização. Então, é uma informação que poucas pessoas vão trazer, porque elas não estão na lida ali, respirando tributação, e tudo que eu faço é assim. Qual que é o mínimo de risco que eu posso trazer para esse cliente de fiscalização, né? Sim, eu preciso mitigar qualquer chance de fiscalização. E uma das formas é já levar esse controle da origem do custo de aquisição para dentro do campo de discriminação. Perfeito. Não quer ter nenhuma preocupação, põe na mão da contadora da Bolsa. Né? Não, isso aí é fato. Não, Betinho, você sabe que eu cheguei à conclusão que é o seguinte, a vida a gente amadurece em vários pontos, né? Quando eu comecei o trabalho na internet, eu incentivava muito a pessoa a fazer sozinha. Eu falei, não, você consegue, faça isso. Aí eu fui parar e analisar, eu falei, gente, quando eu tinha 25 anos, que eu fundei a empresa, eu fundei quando eu tinha 25, eu comecei a investir na Bolsa, eu queria terceirizar, porque eu queria trabalhar, porque eu sabia que ali que eu ia ganhar meu pão. Aí, quando eu tive que parar, que eu vi o tempo que eu gastei para fazer isso, eu acabei criando a empresa. Então, assim, eu mesma terceirizei a minha vida inteira e eu fico falando para a pessoa fazer sozinha. Eu cheguei à conclusão que é a seguinte, burocracia, a gente tem que terceirizar. É muito importante entender os detalhes, essas lives, o educacional, trazer todos os pontos, para a pessoa ficar segura, até na hora que ela receber o serviço, entender o que foi feito. Que tem a situação em que a pessoa ganha tão pouco. Não é assim, às vezes, literalmente, eu aprendi no passado porque eu não conseguia pagar. Assim, quando eu era bem novo, comecei a investir, né? Época de faculdade, eu não tinha salário, né? Eu vivia do dinheiro dos meus pais, né? Na época, assim, eu ajudo na faculdade, ele me ajudava, né, a fazer a faculdade de São Carlos, integral de engenharia, né? Não tinha fonte. Então, eu acho que para esse nicho, né, assim, é bom a pessoa entender a lógica, mas acho que no longo prazo... Eu acho assim, tem 3 momentos. Né? São 3 momentos. A pessoa entra, ou ela já sabe o que quer, já tem uma grana... Cara, já entra, entender tem que entender, gente, mesmo que seja superficialmente. Tem que entender mais ou menos as regras ali. E terceiriza. Putz, não estou no momento, estou ainda naquele caminho, esse dinheiro vai me fazer uma falta. Cata todo o conteúdo que a gente tem ali, vai estar tudo, você vai conseguir fazer. Mas assim, já tem que fazer pensando assim, eu quero crescer para logo terceirizar, porque burocracia, ela tira da gente, tira a nossa energia para focar nas coisas que realmente vão trazer relevância para a gente. É o custo de oportunidade, né? É o danado do custo. Então, assim, eu incentivo que a pessoa faça, mas já com aquele olhar de, peraí, quando que eu vou terceirizar isso? Então, eu até mudei muito a minha postura nisso, porque lá atrás eu já era assim, depois eu ficava falando diferente, sabe? Mas, assim, o educacional, ele sempre existe. Porque tempo é dinheiro, no final das contas. É tudo uma decisão de alocação do meu jeito tem rentabilidade sobre o capital, tem rentabilidade sobre o fluxo de tempo, além do fluxo de caixa. Né? Então, assim, exato. Tem um trabalho, né? Que assim, para que a pessoa vai gastar a hora dela tendo todo esse trabalho ao longo do ano, você pode dar uma pessoa que faz, né, com muito mais maestria e muito mais rápido. E o ponto é segurança, né? Porque mesmo que a pessoa vá fazer sozinha, você pergunta para todas as pessoas, você mesmo entregou? Você está seguro que está 100% certo? 98% vai responder, não estou. E essa insegurança, ela vai acumulando dentro de você, ela vai tomando um espaço ali dentro de você que às vezes a pessoa não percebe, ou ela até percebe, fica desesperada, sabe? Então, o acúmulo de experiência ali, a segurança, olha que quantidade de regras que tem, né? Dá para a pessoa conseguir, dá para ela ir, dá para entender, dá. Se é esse momento de vida dela, beleza, faça tal conteúdo, manda no meu direct, meu time vai te ajudar, manda a dúvida no direct, eu tenho time que responde direct, desde que a gente se conhece, eu tenho, né, Beto, eu sempre falo, vai no meu direct que tem time, vai, eu sempre fiz questão de ter um time lá. Então vai lá, manda a dúvida e tudo, mas assim, já focado, quando que eu já vou terceirizar, entendeu? Assim, é o último ano que eu vou fazer. Ai, meu Deus, ano que vem eu já não quero fazer. Se você segue o Buffett, por exemplo, você não negocia muito, entendeu? Então tem, assim, por exemplo, parte das pessoas que fazem lá, eu quase não compro e vendo ação, né? Assim, e vender o que você tem que informar.
né? Então, assim, se você sabe o básico, né, é tão pouca coisa para você acompanhar que, nesse caso, dá, né? Mas eu acho que se você perder um segundo de sono pensando se está certo ou não, vale a pena você terceirizar. Você tem que estar confiante. Acho que é basicamente... Exatamente. E lembrando que, para quem só comprar, não deixar de fazer o controle de origem, porque senão na hora que vender, tá lascado, porque pegar o controle de origem lá de trás é um tormento. Então, o controle de origem, ele tem que existir, ele tem que ser uma responsabilidade, ele tem que ser um ponto de atenção desde o início do investimento lá fora. Então, resumindo, né, a pessoa quer entregar o IRPF 2023, o que ela vai ter que fazer, né, é o quê? Preencher o GCAP 2022, preencher o Carnê-Leão para 2022, importar os dois para o IRPF 2023, só que isso não basta, além disso, você tem que colocar o valor da sua posição a preço de custo, né, no final de 2022, em 31 de dezembro de 2022. E são essas três coisas, depois que tem isso daí, um abraço, só entregar, só que o trabalho é ter isso, né? Então, temos aqui a contadora da Bolsa do escritório que vai fazer perfeito, você não tem que pensar nada. Enfim, eu acompanho, né? Acho que você falou que acho que tem essa parte de investimento exterior faz 6 anos. 6 anos. Memória, né? Acho que faz 5 anos aí que eu vejo você fazendo aí já. Eu conversei até com o pessoal do time, aí, o pessoal é bom demais mesmo, né? Então, tranquilidade. Ai, que bom. Nossa, a gente, vou te falar, gasta muito tempo aqui com treinamento, né? São muitos processos, né? Muita regra de negócio ali, regra de negócio, regra de cálculo, uma regra de cálculo para tributação brasileira, uma para tributação americana. Então, assim, profissionalizei mesmo nesse nicho, né? E aproveitei que eu tenho descobri que eu gosto de falar, gosto de aparecer nas câmeras. Eu descobri isso naquela época mesmo, e aí tem todo esse educacional aí para ampliar a consciência e para todo o nosso universo de investidores ser beneficiado com conhecimento, porque conhecimento ninguém te tira, né? Exatamente. E querendo ou não, né, assim, você ensinando, muitas vezes assim, não é nem porque a pessoa quer fazer ela mesma, é para ela ver que realmente você manja, né? Assim, para ela ficar se sentir, né, segura, sim, porque vai saber, um cara que fala assim, eu vou fazer para você e o cara faz errado. Aí é sacanagem, né? Nossa, aí que tem um ponto, né? Eu acho que tem 2 pontos. Cliente bom é cliente bem informado, porque ele sabe exatamente a trabalheira que você está fazendo para deixar tudo resolvido para ele valoriza o trabalho, ele tem um LTV mais alto, ele é super fiel. E o segundo ponto o contador tradicional não sabe nada disso que a gente está falando aqui, porque eu tenho o diploma lá, meu canudo, né, de CRC, de contadora, peguei a carteirinha e não aprendi nada na faculdade. Até hoje não tem essa grade na faculdade pela quantidade pequena de investidores em bolsa, né? Então a faculdade ela prefere ensinar outras coisas que tem mais, vamos dizer assim, demanda no mercado. O mercado demanda muito mais PJ, né? Então essa especialização ela foi por conta disso. Eu queria terceirizar para o meu contador, ele não sabia fazer. Aí eu falei assim, tá, mas eu formei em contabilidade, eu não sei fazer, por que ele deveria saber? Porque primeiro eu fiquei com raiva que ele não sabia, sabe? Pô, esse cara não sabe? Aí eu parei, pensei, falei, gente, mas peraí, eu formei em contabilidade, eu também não sei, não. Só que eu nunca exerci. Agora eu exerço para esse nicho, mas não do conhecimento advindo da faculdade. Então, assim, foi bem um acidente feliz eu ter a carteirinha de CRC. Muito bem, muito bem. Bom, acho que é isso. Muito obrigado, Alice. Sempre prazer fazer live com você. Bom, pessoal, quem ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Quem também não ficou, também obrigado aí para você que entrou antes. Enfim, isso é um assunto, né, parece um monstro de 7 cabeças, requer diligência. Isso, né, assim, não é que é um negócio extremamente complexo, mas requer que você sente, né, o bumbum na cadeira e faça o que deve ser feito, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Não, tem 2 coisas. Pessoal, dá o like aqui se você aprendeu alguma coisa nessa live, mesmo que ainda está truncado na cabeça, e, por favor, durma repetindo, requer diligência, requer diligência. É verdade. Enfim. Muito obrigado. Acho que uma boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.